Olá pessoal, meu nome é João e nesse vídeo eu gostaria de apresentar um pouco para vocês um projeto recente que eu fiz. É um projeto que se utiliza aí da estrutura de dados abertos da ANAC no Brasil. Só escrevi aqui o OBS. Eu quero mostrar um pouco da estrutura, né, do que foi utilizado para criar a infraestrutura do projeto, como é que ele está organizado e depois também falar dos processos, do tipo de modelagem que foi feita, né? E chegar até ali a parte final, né? A ponta final que seria o painel. Bom, então, o que foi feito aqui? Inicialmente, né? A estrutura, principalmente em relação às pastas, ela ficou dividida dessa forma, né? Eu tenho uma pasta para as DAGs. Dentro dessa pasta de DAGs, eu vou ter uma pasta de tasks, tá? Que vão ser chamadas pela DAG. E essa pasta vai estar intimamente ligada ao Airflow, que vai ser utilizado como nosso orquestrador, tá? Temos aqui uma pasta de data, que ela vai simular o nosso Data Lake. Então, tem as camadas bronze, gold e silver, né? Cada uma vai receber ali o tipo de dado conforme a metodologia manda. Então, eu vou ter na camada bronze o dado bruto, né? Que são dados, como eu falei, da ANAC, né? Então, ele vai entrar naquela URL lá, o código, né? Certo? E vai baixar o CSV consolidado, que tem aí mais ou menos 25 anos de histórico da aviação de voos, né? Operações de voos sobre o território brasileiro, é, envolvendo companhias nacionais e companhias internacionais. Depois disso, eu tenho a camada Silver, né, que é a segunda fase, quando esses dados eles já passam por um tratamento, que chegam aqui mais armados e com as devidas transformações necessárias. Eu tenho aqui as operações, né, da ANAC particionadas, então eu vou fazer um particionamento por ano mês, tá? E finalmente aqui a camada Gold, em que eu vou ter as dimensões e a fato, tá? Esse unificar parquet aqui depois eu explico, mas adiantando, eu criei esse pequeno arquivozinho em Python porque para utilizar o Power BI, que vai ser a ferramenta de visualização de dados que eu utilizo, ele até consegue ler a forma que a fato ficou, né? Que são várias partes de parquet. Mas para facilitar, eu coloquei unificado, tá? Porque você só carrega um arquivo. Não tem que ficar passando ali cada passozinho da próxima parte. Então, só para ganhar um certo tempo, tá bom? Com isso, é, eu tenho a pasta de logs, são os logs ali do Airflow. Notebooks, que são utilizados pelo Jupyter. No momento ela está vazia. Eu tenho um notebook que foi do momento que eu levei é, da, da camada Silver para Gold, tá? Mas eu tinha um outro notebook, e esse notebook era da Bronze para Silver, que deu origem à task, né? Então, cada task, antes de eu colocar ali dentro do Airflow, eu faço de uma certa forma usando o notebook, depois eu adapto e coloco ali a task dentro como se fosse do Airflow, né? Sai ali do notebook e já vai preparado para virar task mesmo. Então, tá vazio, eu tenho esse da Silver para Gold, mas da Bronze para Silver eu não tenho, porque houve um problema durante o uso da construção ali dos containers pelo Docker Compose, e eu acabei tendo que passar um Docker Compose down -v, né, traço V. E aí isso acabou destruindo os volumes e, consequentemente, eu havia salvado ainda e dentro do Jupyter e houve essa falha da minha parte em recuperar esse notebook. Então ele acabou se perdendo e a task já estava pronta, então eu vou deixar dessa forma, deixar apenas o outro preservado aqui. Essa pixel ela está sendo ignorada no nosso Git Ignore, é só porque eu gosto de fazer um Markdown. Então eu vou utilizar imagens do projeto, deixar de uma forma mais didática também nesse Markdown. E plugins, né? E aqui são a parte da infraestrutura mesmo, da Docker Compose, Dockerfile para o Airflow e o requirements também para o Airflow, para subir as dependências, né? O que vai ser utilizado ali para instalar adicional do Python, as bibliotecas Python, que é o que está aqui aparecendo, tá? Não necessariamente tudo vai ser utilizado, algumas coisas vão ser utilizadas, outras não, mas eu já deixei ali porque, caso fosse necessário, já ficava instalado. Por exemplo, esse Holidays aqui eu tive que fazer um ajuste de novo nele, subir, porque eu passei a utilizar uma coluna booleana ali para apontar os feriados nacionais, na dimensão tempo. Então, esse aqui é o nosso arquivo de requerimentos, né, de requisitos. Esse é o nosso Docker Compose.
tá? E esse é o nosso Dockerfile do Airflow. Então essa é a nossa infraestrutura. Basicamente é um projeto que vai utilizar Airflow como orquestrador, vai utilizar o Spark para fazer a parte do ELT, né, a parte de carga, de ingestão dos dados, principalmente saindo ali da camada bronze, indo para silver e da silver para gold. Diante disso, passamos a ter essa bag aqui como a nossa bag principal, que vai fazer a chamada de 3 tarefas que estão na pasta de tarefas, que fica dentro da pasta de DAGs. E tem uns arquivos de parâmetros também para facilitar, né, que são esses daqui, que já traz ali a URL, né, porque a primeira tarefa ela vai fazer o download do arquivo e jogar na camada bronze. Tem um momento também em que da bronze para silver, dado o fato da primeira linha ali do CSV conter uma informação de atualização, ele estava gerando uma quebra na forma que era lido esse CSV. Então eu passei um tratamento que ele só pega e retira e depois ele deixa sendo colocado o CSV com as colunas e o restante dos dados adequados. Dito isso, vamos ver aqui rapidamente da bronze para silver, tá? Eu gosto muito de deixar isso aqui, eu sei que é um pouco fusado, tá? Mas eu acho bacaninha porque fica aparecendo ali no log do Airflow. Então, eu tenho aqui essa parte em que eu vou iniciar essa função e ela vai fazer primeiro aquilo que eu comentei, né, com relação a ler e corrigir o CSV, mais ou menos aqui, nessa parte. Fica até bom ter esse comentário até para facilitar para a gente. Depois vão ser feitas algumas correções e tratamentos. Quais foram as correções necessárias para esse caso aqui? Eu pensei que fica melhor, né? Para essas colunas aqui, no caso de passageiros pagos e passageiros grátis, decolagens também, tá? Essas 3 colunas, elas contêm dados discretos, mas estavam sendo tratados esses dados como contínuos, né? Se você não tiver familiaridade com isso, o que eu quero dizer? Você tem um dado discreto no sentido de você tem lá 1, 2, 3 passageiros. Então você não vai ter um passageiro e meio ou meio passageiro, né? Então é um dado contínuo, um dado discreto. Mas o tipo de dado original nesse dataset, né, nesse conjunto de dados, ele estava sendo utilizado de uma maneira que seria para um tipo de dado contínuo. Então eu faço essa conversão para que ele assuma a forma, por exemplo, de um número inteiro. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 passageiros, sem essa necessidade do que seria ter ali a presença de um número decimal. Após isso também a coluna horas voadas, ela passa por um tratamento, né, por 2 problemas, né. O primeiro, que ela está como string, então o tipo dela está diferente do que seria o ideal, porque ela está armazenada com um número, assim, é um número que na verdade é um texto, tá. E aí o segundo problema é que ele está utilizando a vírgula no que nos sistemas a gente utiliza um ponto. Então o primeiro tratamento ele vai remover essa vírgula, o segundo tratamento, né, vai remover uma vírgula para colocar um ponto, e o segundo tratamento ele faz a conversão do tipo para o tipo double, tá. E aí sim a gente vai ter o uso de um tipo de dado que é contínuo, tá. Depois disso é feito um tratamento para valores nulos e ausentes, no caso, valores não, valores nulos mesmo, e alguns valores none, tá? Em que as colunas textuais elas estavam apresentando esse valor none. Poderia até deixar, mas de forma geral, até para questão de treinamento, eu coloquei ali a substituição para sem registro, tá? O que for do tipo double e tivesse com none ou com algum outro tipo de valor que não fosse realmente um dado, eu coloquei 0.0 ou não, e 0 para aqueles que forem do tipo inteiro. Então, feita essa substituição, né, ele identifica e substitui as colunas que apresentam esse problema. Por fim, ele aplica um trim, tá? Trim é aquele recurso, aquela função que ela remove qualquer tipo de espaço, né? Você pode remover a esquerda, a direita. Eu passei o que remove tanto a esquerda quanto a direita. Então ele remove qualquer espaço, né, que está em branco, e aí você não consegue ver, aquilo ali pode gerar um problema, porque a máquina vai interpretar como se o mesmo valor aos nossos olhos fosse um valor diferente, né? Então, eu passei isso nas colunas textuais para evitar, né, para sanar esse tipo de problema. Finalmente, coloquei uma coluna de data completa
opcional, tá? A gente tem ali, originalmente, a coluna ano e mês, mas eu quis colocar uma de data completa. Claro, vai ficar tudo dia primeiro, né? Mas vai ficar o dia primeiro do determinado mês do determinado ano, tá? Mas com um tipo de data. Assim, o tipo dela vai ser data, né? Eu posso ter, por exemplo, a coluna ano e mês, mas vão ser do tipo inteiro. E aí, após isso, é feito o salvamento, né? Lá na camada Silver, e é feito o particionamento desse parquet por ano e mês. Aí exibe-se uma mensagem aqui dizendo que houve a conclusão com sucesso. Após isso, eu efetuei aqui o tratamento da Silver para Gold. Antes de entrar aqui, eu acabei falando da Bronze para Silver, mas não mostrei a primeira task, né? Que é essa aqui, que é uma task simples. Ela simplesmente vai lá no... Tanto é que eu nem coloquei aqueles comentários, acho que depois eu vou voltar aqui e colocar os comentários para ficar aparecendo no log também. Então, eu vou ter aqui ele indo naquela URL que eu passei no arquivo de parâmetros, vai identificar o nome do arquivo, vai baixar e vai colocar lá na camada bronze, tá? Que aí naquela tarefa que eu mostrei, né, vai ser convertido, né, vai ser o CSV limpo, digamos assim, né? Tanto é que quando a gente vê ali na camada, ele vai estar com o nome limpo, né? Underline limpo, tá? E aí que vai ser utilizado para as demais tarefas. Então, indo finalmente aqui, né, da Silver para Gold, eu vou ter a inicialização do Spark, né, vai ler ali os dados na camada Silver, vai ler o consolidado, né, eu vou ter ele particionado, mas ele vai ler o consolidado histórico para poder, em cima dele, trabalhar a criação das dimensões. Né? O que são as dimensões? As dimensões elas vão ser tabelas categóricas, né? E essas tabelas categóricas elas vão ter ali um identificador artificial, né, chamado de SK, né, Surrogate Key. E isso, assim, é muito mais forte ali dentro do novo relacional, tá? A gente está reproduzindo aqui, mas eu não vou ter essa integridade, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, está sendo feito dessa forma. Eu vou ter uma surrogate key e vou ter uma natural key, né, uma chave natural. Geralmente, alguma chave que vai ser possível desse dataset. Por exemplo, eu tenho ali algumas dimensões possíveis para esse conjunto de dados nosso, né? Por exemplo, posso ter a empresa, né, no caso da empresa ou companhia, a empresa, né, que é um nome também já utilizado pelo próprio conjunto de dados. Eu vou ter a sigla dessa empresa, eu vou ter o nome e a nacionalidade, né, de onde, qual país essa empresa opera, né, de forma originária. Então, primeira coisa, quando eu tiver o dado consolidado, é óbvio que essa empresa ela vai se repetir, a sua sigla, o seu nome, etc. Mas ao fazer uma dimensão, tem que fazer com que toda a duplicidade seja removida. Então, eu retiro a duplicidade, essa primeira parte aqui, coloco um incremental para gerar esse ID artificial, né, que vai ser chamado de ID empresa, poderia ser SK empresa, poderia utilizar outros termos, tá? Mas deixei de uma forma bem genérica. Faço a seleção dessas colunas que realmente me interessam dentro daquele conjunto, eu só quero elas, porque elas vão se tornar a minha dimensão. E sobrescrevo, né? Salvo ali, sobrescrevo porque é um orquestrador, ele vai rodar periodicamente, vai sobrescrever ali aquele dado. Ele vai salvar direto na camada Gold, né, chamando, né, esse diretório de dimensão empresa. Próxima dimensão aeroporto, tá? E aí eu vou ter uma necessidade de união, porque eu tenho a separação de aeroporto de origem e aeroporto de destino. Como as colunas elas são parecidas, né, eu posso fazer essa união. Basicamente, eu pego as duas tabelas e coloco uma embaixo da outra e os dados da primeira continuam com os dados da segunda, porque elas possuem as mesmas colunas, tá? Mesmo princípio, eu removo a duplicidade, eu faço a incrementação para gerar o identificador artificial, faço a seleção das colunas que eu desejo, né? E salvo. A dimensão do tempo, ela vai aproveitar a temporalidade desse conjunto de dados, tá? Mas existem outras maneiras de fazer isso. Eu poderia criar uma dimensão de um período X a Y, independentemente até de eu ter dados naquele momento sobre aquilo, ou posso até considerar o início dos dados, mas o final vai ser, sei lá, 2100, 2200, um negócio assim, 2050, vai depender aí de quem, de qual pessoa vai fazer essa dimensão.
Inicialmente ela era uma dimensão simples, mas eu quis colocar alguns detalhes a mais, né. Geralmente a base, assim, né, você tem pelo menos até trimestre. Mas eu quis, né, colocar dia da semana, nome do mês, né, porque vai ter número do mês, número do mês. Então você vai ter o número da semana daquele ano. Algumas análises podem demorar esse tipo de divisão. Se foi fim de semana ou não, se é feriado no Brasil ou não, qual era a estação do ano, né, dependendo do tipo de análise ali, pode ser uma análise sazonal, algum tipo de impacto relacionado à temperatura, à estação do ano, enfim, fica aí para uma possibilidade, né. Eh, e a dimensão tipo de voo, que é uma dimensão que ela junta aí 2 características, que é a natureza e o grupo de voo, tá. Eh, basicamente a mesma coisa, reversão de duplicidade, incrementação do ID artificial, seleção das colunas e salvar. Por fim, é fato, né, então se eu tenho a dimensão as dimensões como as colunas categóricas, eu vou ter, na fato, a minha coluna, que vai ter o conteúdo, numérico, né, de quantidade, de valores. Então, eu vou contrastar a minha base de fato, daquele acontecido, daquele evento, com as minhas dimensões para poder fazer uma classificação. Então, se eu tenho, por exemplo, dados como, deixa eu ver aqui, da nossa fato, passageiros pagos, né. Então assim, eu posso até unificar passageiros, mas óbvio que é bom ter essa maior granularidade para eu entender quem de fato gerou uma certa renda. Então, se eu tenho ali passageiros pagos, eu tenho a dimensão empresa, eu posso saber quantos passageiros determinada empresa transportou, né? E qual foi a empresa que transportou mais passageiros em um determinado período, entendeu? E fazer várias análises a partir disso. Então, distância voada em quilômetros, eu poderia pegar também uma empresa, e ver qual é a empresa qual é a empresa que fez, né, ou qual aeroporto está recebendo a maior fluxo de passageiros, né, maior quantidade de passageiros ou a maior fluxo de cargas também, tá. E aí é feito, esse uso, né, e aí sim todos os dados históricos e é feito um join também para que essa fato ela não vai repetir os dados das dimensões, né, ela vai se ligar a essas dimensões. Nesse caso aqui, eu vou até mostrar com mais calma para vocês no painel, que eu acho que vai ficar mais visual, tá. Eh, e ela vai utilizar os identificadores artificiais que foram criados para fazer essa relação, tá. Com isso, indo aqui para o Power BI, tá. Deixa eu reduzir aqui para facilitar para a gente. Então eu tenho aqui, por exemplo, essa visão simples. Eu sei que talvez não esteja o painel mais perfeito do mundo, né, acabou que os filtros ficaram um pouquinho poluídos aqui, mas assim, poderia ser feito alguns ajustes, né, certo, mais perfumaria, talvez criar uma outra página. Eu sei que talvez essa logo aqui não esteja com a melhor cor, né, mas é um projeto mais de estudo, né, eu tentei deixar algo agradável dentro do tempo da possibilidade. Então com isso, né, eu tenho aqui um primeiro gráfico, por exemplo, que ele vai me mostrar passageiro ao longo dos anos, ou seja, o fluxo de passageiros em quantidade. Então, por exemplo, posso chegar aqui e pousar meu mouse para eu saber que em abril de 2003 eu tive 3 milhões de passageiros, 3 milhões e pouquinho, né. E é legal que a gente vai vendo, né, um aumento, né. Se a gente for pegar aqui uma tendência, né, bem interessante a partir da década de 2010, e aqui eu vejo nitidamente nesse gráfico, né, a queda acentuada que se deu por conta, né, daquela emergência de saúde que nós tivemos, eh, em 2020. Então, é algo muito expressivo quando a gente bate o olho nesse gráfico, né, bem interessante, né. Então cobra aqui 25 anos, de informações acerca dessas operações aéreas no Brasil, e aqui já traz uma visão interessante, né, pra gente ter uma dimensão do que aconteceu naquele momento. Após isso, por exemplo, eu posso ter um gráfico em que eu vou ter essas, stacked bars, né, são barras empilhadas, em que eu vou ter essas informações, por exemplo, eu vou ter fica como data quarter, tá, porque meu Power BI tá em inglês, e aí as datas, passam a receber em inglês, então quarter é o trimestre. Então eu vou ter o terceiro trimestre, e esse terceiro trimestre aqui vai mostrar a quantidade em quilos, né, de carga paga, né, porque aí, mais uma vez, a carga que for grátis,
eu não vou considerar para fins, né, de análise de valor. E também tem a parte do correio em quilos, né. Então aqui, esse gráfico é interessante, a gente pode ver com essa diferença das cores, o contraste da quantidade dos 2 dados, né. Então tem aqui, por exemplo, o primeiro trimestre, 6,2 milhões, de quilos, eh, e no primeiro trimestre, para o Correios aqui, mais ou menos 0,6, bilhão, né. Tem um gráfico de mapa que é bem legal, né, e eu acho que o de mapa talvez seja até o que eu mais tenha pensado, posso até ver se eu consigo dar uma melhorada nisso, mas a princípio aqui é só um gráfico básico de mapa, mostrando as decolagens por país, né, então a origem, das decolagens dos voos, né. Claro que aqui o Brasil ele fica mais expressivo, né, vai ter aí basicamente 20 milhões de decolagens, porque são dados que cobrem o território nacional, então, consequentemente, a gente vai ter um registro muito maior de voos regionais, do que voos internacionais. Mas a gente tem números interessantes, né, se eu for aqui pousar nos Estados Unidos, tem 298 mil, né, é um número interessante. Aqui em Portugal tem 81 mil, né. Tem alguns lugares até bem diferentes, né, se eu pousar aqui eu vou ver, colocar o mouse aqui, eu vou ver que tem a Polinésia Francesa com 3 decolagens totais. Então, é uma variedade de informações, né, que esses dados nos trazem, muito interessante. E finalmente o último gráfico aqui é o top 10 empresas, né, então achei muito curioso esse gráfico, porque, por exemplo, aqui em quarto lugar tem a Varig, né, e se eu selecionar aqui a Varig, ele for fazer um filtro, a gente vai ver que ela teve uma operação aqui, vamos colocar aí, pelo menos nesse registro, né, começa em 2000, né, a Varig é mais antiga, mas eu pego aqui mais ou menos um dado de 2000 até 2007, vamos colocar aí 7 anos, 7, 6 anos, é muito expressivo para outras companhias, né, que estão até hoje, né, como é o caso, por exemplo, da TAM, né, que também é uma empresa bem antiga, né, TAM, no caso hoje Latam. Então são dados muito interessantes, né, curiosos aqui de certa forma, o fato dessa empresa seguir no 4º lugar, né, que basicamente as 3, primeiras são as 3, principais hoje em dia, né, e as 3 maiores do país atualmente também. Bom, tem alguns filtros aqui, então se eu quiser filtrar por empresa, né, ou por companhia aérea, eu posso clicar aqui e vai acontecer a filtragem nos demais gráficos, tá. Aqui eu tenho alguns cards, tá, que vão me mostrar de forma consolidada, se eu não mexer em nada, né, vai ser o consolidado histórico, então o total de decolagens, total de passageiros transportados, total de carga transportada e o total de combustível que foi utilizado, tá. Então, assim, é só mais para mostrar, né, quais seriam as possibilidades com esse dashboard, tá. Então, com isso, acredito que essa fase se conclui desse projeto. Caso eu pense em alguma coisa, eu vou trazer aí além e explorar novamente esse projeto, tá. Mas agora a minha ideia futura é criar um projeto que possa trabalhar com alguma coisa com Kafka, né, talvez na parte de infraestrutura um Kubernetes, simular um pouco essas partes assim. Mas era isso, é isso que eu quis apresentar um pouco para vocês, mostrar, eh, esse pequeno projeto e também mostrar um pouco da minhas habilidades, do que foi possível fazer, tá. E, bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu quis trazer esse vídeo, porque às vezes eu crio o Markdown ali, e eu sei que talvez ficar lendo o Markdown para algumas pessoas cause um pouco de preguiça, e eu entendo. Então talvez um vídeo, né, você pode colocar aí em 2 vezes, que ainda assim vai conseguir entender que eu falo com bastante calma. Vai ser possível a pessoa ter um pouco mais de paciência e fazer uma viagem, digamos assim, pelo vídeo, né, por esse projeto de uma forma mais agradável, tá. Então eu espero que, se você também estiver estudando como eu, sempre, né, a nossa área ela sempre exige que nós nos mantenhamos atualizados em estudo, que você possa usar esse projeto, que lhe ajude e lhe inspire. E caso você esteja visitando minha página e seja recrutador, fica à vontade para entrar em contato, tá? É uma maneira também, não vou negar que é uma forma de eu esperar, que eu espero, né, atrair um pouco a atenção de vocês, para demonstrar um pouco de forma prática o meu trabalho, tá? Então, com isso, fica aqui, né, muito obrigado e até a próxima.